Graça e paz, mulheres do avivamento, mulheres cheias da graça do Espírito Santo de Deus. Nessa tarde, mulheres, nós vamos falar de algo muito sério, de algo profundo, de algo, mulheres, que precisamos estar atenta com os nossos ouvidos, atento ao que eu vou estar falando hoje através da palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus 18, no versículo 21. Fiquem atentas, mulheres, muito atenta para o que eu vou ler. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. Queridas, o Senhor Jesus, ele falava parábolas. Era uma forma que ele tinha de ensinar os discípulos dele em uma linguagem diferente, para que a mente deles começassem a pensar. Tem coisas que nós temos que falar diretamente e tem coisas que o Senhor nos fala para que a gente vá remoendo, para que a gente vá pensando. E eu vejo que o Senhor naquele tempo, ele falava por parábola para que os discípulos começassem a pensar, mas e que negócio é esse? Como é isso? O Senhor falava por parábolas. E aqui o Senhor disse: não, Pedro, não é 7 vezes. 7 vezes não, é 70 vezes 7. É muito, é tu perdoar de minuto em minuto. Por quê? Porque somos pecadores. Irmã Célia, e o que é que tem a ver esse versículo com uma libertação? Eu quero lhe dizer, minha querida, que uma libertação sem perdão não há libertação. Toda libertação passa pelo processo do perdão. Se você não perdoa, não há libertação. Eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, eu não preciso perdoar ninguém. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu conheço pessoas que são crentes há muitos anos. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu nasci no Evangelho. Elas fazem questão de dizer: eu nasci no Evangelho, mas não nasceu para Jesus. Você nascer no Evangelho é uma coisa, nascer para Jesus é outra, completamente diferente. É completamente diferente. Você precisa aprender a perdoar. Se você não aprender o que o Senhor Jesus nos ensina, a palavra de Deus, queridas, a Bíblia é o nosso manual. Se eu não aprender o que a palavra de Deus nos ensina, que eu preciso aprender a perdoar, eu não vou ser liberta nunca. Há pessoas como se diz, com depressões profundas, porque foram magoadas e elas não conseguem liberar o perdão. Elas dizem: eu morro, mas eu não perdoo. Eu morro, mas não perdoo. Eu prefiro ir para o inferno, mas eu não perdoo fulano. Porque o que fulano me fez foi muito grave. Que Deus perdoe. Meu querido, Deus, ele já perdoou. Deus, ele perdoa o pior assassino do mundo. Deus, ele perdoa. Se aquele assassino chegar, se arrepender de dentro para fora, de coração, Jesus vai perdoar. Jesus vai perdoar. Porque ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E quando você entende isso, quando você entende que Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, você vai aqui para Mateus e você entende. Queridas, eu tive uma infância muito terrível. Terrível. O lar dos meus pais era um lar terrível. Você sabe o que é? Você vê todos os dias o seu pai bater na sua mãe. Meu pai batia na minha mãe praticamente todos os dias.
Não tinha um dia que o meu pai não batesse na minha mãe. Meu pai batia na minha mãe, meu pai jogava as coisas no meio da rua, meu pai nos humilhava demais, minhas queridas, demais. Meu pai pegava toda a comida, jogava pro cachorro e deixava a gente sem alimento. A única coisa que eu posso dizer, diante da palavra de Deus, que meu pai nunca fez comigo e com a minha irmã, ele nunca bateu em mim e na minha irmã, também se ele batesse, ele nos mataria, porque ele dizia que se ele batesse na gente, ele faria isso, ele nos matava, e ele não nos estrupou. Mas o resto ele fazia com minha mãe. Ele batia na minha mãe de deixar minha mãe toda marcada. E minha mãe pegava, ia para casa dos meus avós, com meu irmãozinho, que era menor, e minha avó dizia, você fica com o menino, né, que era o bebê, mas as duas têm que voltar para casa porque eu não posso ficar com elas duas. Nós não temos condições de sustentar. Agora você imagina eu, com meus 7, 10 anos de idade, tendo que voltar para casa com a minha irmã de 6 anos, nós duas tínhamos que voltar para casa daquele agressor. Eu tinha que voltar para casa daquele agressor, minha querida. E foram passando anos e anos e anos e eu vivendo isso, eu vivia isso dia após dia eu vivia isso. Até que um dia eu me casei. Quando eu cheguei aos meus 20 anos de idade, eu me casei. E quando eu me casei, com um ano depois que eu me casei, eu me converti. Eu me converti. Se converter é uma coisa e aceitar é outra, querida. Quando eu me converti, aí eu comecei o processo. Aí vem o processo. Porque todo mundo acha, eu me converti. Eita, agora eu sou crente. Agora eu sou crente. E o processo? Sim, e o teu passado? E o ódio que eu tinha do meu pai? Porque eu tinha um ódio do meu pai terrível. Podia falar tudo, menos do meu pai. Porque se você falasse no meu pai... Queridas, eu odiava meu pai. Odiava tudo. Tudo eu odiava. Se eu pudesse, eu trocava meu nome e tirava... Eu não queria nem ouvir falar no nome do meu pai, de tanto que eu odiava. E quando eu aceitei Jesus, eu me converti. Eu disse agora, eu me converti, peraí, eu vou ler a Bíblia, eu preciso entender esse negócio de aceitar Jesus, que eu sempre fui católica, eu era católica, eu nunca tinha... Queridas, eu fui, posso dizer que eu fui para o Vale de Jaboque. Eu fui para entender o que era perdão, o que era viver o novo de Deus, o que era aceitar, o que era ser servo, o que era realmente entrar na presença do Senhor, que não era simplesmente aceitar Jesus, que não era simplesmente vir como está e ficar como está, que não era simplesmente eu vir e ficar de qualquer jeito, não. Era realmente tirar o velho e colocar o novo. E aí, querida, foi batalha. Foi batalha, minha querida, foi batalha, grande foi a batalha. Grande foi a batalha. Mas para a glória do Pai, para a glória de Deus, eu perdoei meu pai. Eu tive um momento sozinho, só eu e Deus na minha casa. E eu disse ao Senhor, eu preciso me libertar e libertar a alma do meu pai. Porque, queridas, quando você não perdoa uma pessoa, você fica presa àquela pessoa. Tu fica presa a ela, tu e ele, vocês duas ficam presos. Nem você caminha, nem aquela pessoa caminha. As duas pessoas estão presas no mundo espiritual. Como eu já disse, o mundo espiritual é real. E você fica presa àquela pessoa. Quando você libera perdão, é como se limpa-se. Tudo aquilo ali se abre, as portas se abrem. É o perdão, quando o perdão chega, tudo se abre. E aquilo aconteceu na minha vida. Eu fui pro Vale de Jaboque, irmãs, eu sofri dores terríveis para liberar perdão com meu pai. E eu liberei. E eu liberei o perdão.
E o Senhor foi trabalhando, que para a glória de Deus, quem cuidou do meu pai, eu, mas os meus 2 irmãos, cuidamos do meu pai até o último dia de vida dele. Cuidamos dele, demos a ele tudo do bom e do melhor. Tudo que meu pai nos fez de mal, nós fizemos de bem. Nós demos o melhor para ele até o último dia de vida dele. Sabe por quê? Porque Deus, ele chama um de sua casa como coluna. E esse que ele chama como coluna, ele vai instruir a caminhada. E o Senhor assim me chamou com esse propósito. Deus me chamou com esse propósito. E para a glória de Deus, eu tenho sido um canal na vida da minha família. E a libertação começa com o perdão. Se você não aprender o que é o perdão, querida, vá lá para trás. Irmã Célia, mas fulano fez isso, minha tia fez isso, meu primo me magoou, meu primo bateu em mim. Como é que eu vou entender o que aconteceu? Eu vou lá para trás. O que foi que eu fui fazer naquele lugar que fulano estava lá? O que foi que eu disse? O que foi que eu fui fazer que eu estava bebendo junto com fulano? Eu botei meus pés onde não devia ter botado. Como é que eu sou crente e eu estava num lugar onde não era para eu estar? O que foi que eu disse que não era para mim dizer? Nós temos que fazer todo o percurso, minhas queridas. Eu preciso voltar para trás. Porque agora eu sou serva. Agora não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E aqui a palavra do Senhor, vejo que lá em Coríntios, 2 Coríntios, o que o Senhor diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Queridas, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o véu rasgado sai. Aquela máscara velha sai e entra o novo de Deus na nossa vida. E quando o novo de Deus entra na nossa vida, a primeira coisa a ser tratada é o perdão. Não há libertação sem perdão. É o mínimo. Eu peço perdão às minhas filhas. Se eu magoei a minha filha tantinho assim, eu peço perdão, filha, perdão. Perdão por isso, perdão por aquilo. Perdão é necessário. É necessário. É necessário você pedir perdão, sim, é um princípio. Ah, mas isso é conversa, rapaz, você não tá vendo que eu não vou pedir perdão? Fulano me ofendeu, isso, aquilo, outro, querida. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, é necessário. Se você não liberar perdão, você vai ficar presa junto com a pessoa. Nem você caminha, nem a outra, porque vocês duas estão ligadas. Os dois estão ligados. Para onde um for, o outro vai. Para onde um for, o outro vai. Porque existe uma ligação. E é necessário. É necessário, querida, que se haja o perdão para que vocês possam caminhar plenamente na presença do Senhor. Que o Senhor possa encher as nossas vidas da graça do Pai. Em nome de Jesus. Amém.